tarde, queridos. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Queridos, hoje eu quero bater um papo com vocês, cristãos, sobre algumas fases de desenvolvimento que nós, como cristãos, passamos, né? Nós sabemos que nós, seres humanos, passamos por fases de desenvolvimento. Amém? E falando de um ponto de vista espiritual, nós também, como cristãos, também temos algumas fases de desenvolvimento em que nós passamos. É sobre isso que eu quero falar. Eu vou começar lendo um pequeno trecho aqui da Bíblia, em Mateus 18, versículo 3 e versículo 4. E disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Amém, queridos? Pois bem, o nosso querido e amado Jesus Cristo deixou aqui um ensinamento para nós, de que se nós não nos convertermos como uma criança, se nós não nos fizermos como uma criança, de modo nenhum nós entraremos no reino dos céus. Amém? O que Jesus está nos dizendo aqui? Jesus está nos dizendo que nós devemos ser como crianças. E como que é uma criança? Vamos pensar juntos aí. Como é uma criança? Uma criança, ela é humilde. As características da criança, dentre as características da criança está a humildade. A criança, ela é humilde. A criança, ela é verdadeira, ela tem um coração puro. Amém? A criança, ela tem uma capacidade muito grande em perdoar. A criança, ela não é cheia de mágoas e ressentimentos, nem de sentimentos facciosos, como a inveja, como a ira. Amém? A criança, ela tem uma capacidade muito grande em perdoar. A criança também, como uma característica da criança, ela é persistente. Você pode perceber uma criança quando ela começa a andar, né? Ela começa a engatinhar, depois ela começa a andar, ou ela vai muitas vezes não engatinha, já começa a querer andar. Mas enfim, quando a criança ela começa a andar, ela ainda não tem os pés firmes, ela não tem ainda firmeza, equilíbrio, né? Para desenvolver aí longos passos, né? Então ela dá um passinho, ela cai, muitas vezes ela se machuca, mas ela continua tentando. Ela é persistente, ela é resiliente. A criança também ela é resiliente. É aquele famoso eu caio, mas eu não envergo. Isso é ser resiliente. Você não se deixar abater pelas dificuldades. E a criança, ela tem isso. Então, ela começa a andar, ela toma os tombos, mas ela levanta, ela começa de novo, ela tenta de novo, ela persiste, até que ela consiga se firmar, ter o equilíbrio. Ela faz várias tentativas. Não é a dificuldade, porque é muito difícil. Para a criança é uma grande dificuldade andar, é um grande desafio elas começar a andar. Mas com toda a dificuldade que ela encontra, ela persiste. Quando a criança ela quer pegar um objeto que muitas vezes está fora do alcance dela, ela tenta de todas as maneiras. Ela vai subir no sofá, no banquinho, pôr um pé na estante, o outro pé não sei aonde, vai fazer 1000 malabarismos até conseguir pegar aquele objeto que ela quer. Então, ela
não se importa com as barreiras, com as dificuldades, mas ela está sempre prosseguindo para o alvo. Amém? Essas são algumas características que a criança tem. A criança também, ela vive na dependência dos pais. A criança, ela depende dos pais e ela não se importa de ser dependente dos pais. Pelo contrário, ela descansa nos pais. Por quê que ela descansa nos pais? Porque ela sabe que os pais irão suprir todas as suas necessidades, irão cuidar de tudo para ela. Ela confia, a criança, ela tem confiança, ela não é cheia de preconceitos, mas ela tem confiança nos pais. Se você for para uma piscina e você tem um filhinho aí pequeno, você é o pai, e você for para a piscina e você falar, vem filho, se joga, uma criança pequena aí de 1 ano, ela não vai pensar 2 vezes, ela não vai ter medo de se jogar e se afogar. Ela vai se jogar por quê? Porque você, que é o pai, está falando para ela se jogar. Então, se você está falando, é porque você vai segurá-la. É assim que a criança age. Ela acredita, ela confia. E assim nós devemos ser também. Amém? Devemos ter a humildade da criança, devemos ter a persistência da criança. É isso que Jesus está dizendo aqui para nós. Devemos ter um coração puro como o coração da criança, livre de ressentimentos, de invejas, de amarguras. Devemos confiar em Deus, que é o nosso Pai. Devemos descansar no Senhor. A criança também, ela tem uma grande capacidade de entrega. Também devemos não temer entregar aquilo que o Senhor nos pede, entregar a nossa vida aos cuidados do Senhor. Temos que confiar que o Senhor, Ele proverá tudo. Ele é o nosso Pai, Ele vai prover tudo o que necessitamos. Devemos ser como crianças, é isso que Jesus está dizendo aqui. Quem não tem saudade da época da infância, né? Aquela época que você não tinha problemas, você tinha a cabeça, a mente fresca, o coração leve, né? Não tinha problema, você não tinha que pensar em nada, os seus pais pensavam em tudo pra você. Como era bom, né? Época da infância, só brincar, sem problema, sem preocupação. Não era bom demais, gente? Quem não tem saudade da época da infância? Né? Nós temos saudades, é a melhor época das nossas vidas. É a época em que dependemos totalmente dos nossos pais. É a época em que obedecemos aquilo que nossos pais falam, porque sabemos que os nossos pais querem o melhor para nós. É a melhor época das nossas vidas, é a infância. Eu tenho muitas saudades da minha e creio que todo mundo tem muita saudade do tempo de infância. E é esse tempo que o Senhor nos chama para viver com Ele, queridos. O Senhor quer cuidar das suas coisas, das nossas coisas. O Senhor quer suprir as nossas necessidades. O Senhor não quer que nós fiquemos aí nos preocupando com nada, mas que nós possamos entregar tudo nas mãos dele, como as crianças, livres de ansiedade. Amém? Então, o que Jesus diz aqui é isso: sermos como crianças. Temos que ser como crianças. Temos que ter essas características da criança em nós, para que nós possamos entrar no reino dos céus. Porque essas características alegram muito o coração de Deus. E sem elas,
nós não entraremos no reino dos céus. Jesus é que diz isso aqui, em Mateus 18. Amém? Grava essa palavra que eu vou dizer agora, essa frase. Ser como uma criança. Como uma criança. Grava isso, que já já a gente vai usar isso, tá? Agora nós vamos lá. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 2. E diz assim, versículo 1 e 2, na verdade, diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejais afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Amém? Aqui o apóstolo Pedro, queridos, ele está dizendo que nós devemos ser como os recém-nascidos. Então essa é a nossa primeira fase de desenvolvimento como cristãos. Quando chegamos na igreja, quando estamos descobrindo o evangelho, amém? Descobrindo as coisas de Deus. Nós devemos ser como recém-nascidos. Ele diz aqui, desejais o leite racional. Amém? Nós sabemos que os recém-nascidos, eles têm muita sede, muito desejo em mamar. De 3 em 3 horas, geralmente, os recém-nascidos estão mamando. Eles precisam mamar de 3 em 3 horas. O alimento deles é somente o leitinho. E quando nós chegamos na igreja, quando nós nos convertemos, nós devemos ser como estes recém-nascidos. Devemos ter sede pelo leitinho. E o nosso leite, que é o nosso alimento, é a palavra de Deus. Nós devemos ter essa sede pelas coisas do Senhor, pela palavra de Deus, assim como um recém-nascido tem esse desejo, essa necessidade de amar, nós também devemos ter essa necessidade do leite do nosso Pai, que é a palavra de Deus, para que nós venhamos a crescer, a nos desenvolver, como ele diz aqui, para que por ele vades crescendo. O leite é o primeiro alimento de todos nós. Amém? Aos poucos, você vai comendo uma comida sólida. Você não vai ser recém-nascido a vida inteira. Amém? Você tem que começar pelo leite. Mas, à medida que você vai se desenvolvendo, você vai comendo uma comida sólida, vão colocando lá uma fruta, vão introduzindo alguns alimentos devagar para você conseguir digerir, conseguir, complementar. O leite já não mais te sustenta só com o passar do tempo, quando você passa da fase de ser recém-nascido. Aí você precisa começar a ingerir outras substâncias, uma comida mais sólida, até que você consiga realmente sair da papa e ir lá para a comida sólida mesmo, que você vai ter que mastigar, a fase da mastigação. E assim também somos nós começamos, a primeira fase somos recém-nascidos. E aos poucos temos que parar de tomar o leitinho e começar a comer uma comida mais sólida. É o momento onde você está se desenvolvendo, e à medida que você vai se desenvolvendo, a sua alimentação vai mudando, mas ela vem da mesma fonte, que é a palavra de Deus. Mas quando você já está na fase do sólido, é a fase onde você já tem entendimento e já começa a se aprofundar nas coisas de Deus. Amém? Quando você chega na igreja que você não sabe nada, você precisa conhecer a palavra através de quem? Através do pastor, através das pregações que são feitas naquela igreja. Você vai conhecendo os louvores, através dos hinos que são cantados ali naquele altar. Mas à medida que o tempo vai passando,
que o seu pastor já apresentou Jesus para você, já pegou você pela mão, já te deu o leitinho. Você tem que começar a ir sozinho, buscar o seu alimento na palavra e ter as suas experiências com Deus, começar a ter as suas experiências com Deus. Amém? Suas experiências individuais com Deus, se aprofundar, mergulhar nas águas realmente do Senhor. E assim você vai crescendo e vai amadurecendo espiritualmente, até você chegar num desenvolvimento completo. Um desenvolvimento completo não é saber tudo. Amém? Como eu disse, como Jesus falou, nós temos que ser como criança. E a criança, ela está sempre aprendendo. E nós temos que estar dispostos a sempre estarmos aprendendo. Não podemos dizer só porque estamos na comida sólida, também conhecemos a Bíblia de cabo a rabo, não podemos dizer que eu já sei tudo, eu conheço tudo da palavra de Deus. Amém? Nós temos que ter humildade como a criança e estar sempre dispostos a aprender. Amém? Também voltando lá numa das características da criança, a criança ela age muito pelo quê? Pela imitação. Ela imita os pais. A maior referência da criança são quem? Os pais. Ela vai imitar o pai. E nós temos que imitar o nosso pai também. Temos que ser imitadores de Cristo. Assim como a criança é imitadora do seu pai e da sua mãe, nós temos que ser imitadores das coisas de Deus. Temos que ser imitadores de Cristo. Amém? Então, nós falamos aqui dessa primeira fase, que é a fase do recém-nascido. Amém? E depois há todo esse desenvolvimento, onde a criança para de ser recém-nascida e começa a ser realmente criança, até chegar à fase adulta. Amém? A fase em que ela já tem as suas experiências com Deus, em que ela já tem a sua intimidade com Deus e que ela já lê a palavra de Deus e tem um entendimento através das revelações do Espírito Santo. Amém? Lembra que eu disse, grave essa frase, temos que ser como crianças. Pois é, queridos. Nós temos que ser como crianças, assim disse Jesus. Mas Jesus não disse para nós sermos crianças. Isso não quer dizer que nós temos que ser infantis. Ser como criança é uma coisa, ser criança é outra. Jesus não está dizendo para nós sermos infantis. Amém? Mas nós temos que ser o quê? Como eu disse, nós vamos nos desenvolvendo, nos tornamos adultos na fé, porém, com as características da criança. Não perdemos essas características das crianças. Não deixamos que o mundo corrompa os nossos valores. Amém? Mas isso não está querendo dizer de maneira alguma que nós temos que ser crianças. E muitas vezes o que temos visto nas igrejas são cristãos imaturos, cristãos infantis, que estão há 10 anos na igreja e não saíram do leitinho, da fase de recém-nascido. Não são mais recém-nascidos, mas não saíram daquela fase, não conseguem andar sozinhos. Tem que ficar atrás de pastor, atrás de missionário, atrás de não sei quem, para ter as suas revelações. Amém? Tem que ficar tomando leitinho que sai do altar, a palavra mastigadinha, não consegue tirar uma madrugada
para ter um encontro com Deus, para mergulhar mais profundo. Precisa sempre de homens. Esses são os cristãos imaturos. E nós temos que ser cristãos maduros. Porque uma igreja onde os cristãos são infantis, são imaturos, são crianças e não como crianças, é uma igreja que é doente, é uma igreja que não evolui. Amém, queridos? Eu queria ler um trecho aqui, mais um trecho aqui que está lá em 1 Coríntios, para que vocês entendam isso. 1 Coríntios, no versículo... Deixa eu achar aqui, gente, só um momento. No versículo... Ai, Jesus. 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 1, aonde o apóstolo Paulo, ele nos mostra exatamente que ele estava enfrentando muitos problemas com a igreja de Corinto, exatamente porque era uma igreja onde os cristãos eram cristãos imaturos e infantis. Veja só o que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Corinto. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Olha só, gente, o problema que o apóstolo Paulo estava tendo com a igreja de Corinto, por ser uma igreja onde eles eram imaturos. O apóstolo Paulo, ele diz aqui que ele alimentou eles com leite, mas ele diz aqui, ó, vos criei com leite, não com manjar, porque ainda não podíeis, mas tampouco ainda agora podeis. Então, agora já era a hora da igreja de Corinto estar comendo um alimento mais sólido. Mas o apóstolo Paulo diz que eles ainda não podiam comer. Olha, porque eles ainda eram carnais. Porque no meio deles existiam muitas invejas, muitas dissensões. Ou seja, eram crentes imaturos. E muitas vezes nós temos sido crentes imaturos, queridos. Temos sendo crentes infantis. Você já sabe que você não deve ter inveja. Que inveja é algo que não agrada a Deus. Você não sabe por que você insiste em ficar tendo inveja. Infantilidade. Queremos largar Deus. Não estou falando de igreja, tá, gente? Largar igreja. Porque a igreja é você, sou eu, nós somos a igreja. Amém? Mas muitas vezes nós queremos desistir de Deus por qualquer coisa, por caprichos. Porque não aconteceu como eu queria, então esse Deus não serve mais para mim. Infantilidade, queridos. Você não está mais nessa fase. Queremos muitas vezes, como eu disse, a palavra pronta, os sermões. Não queremos ir buscar na palavra, não queremos a revelação do Espírito Santo. Ficamos aí apegados em profecias, em profetas.
Ah, eu vou lá na igreja tal, porque o profeta tal é uma bênção. Falou tudo da vida da irmã de fulana de tal, sabe? Disse coisas que ninguém nunca disse. Ô, gente, você tá atrás do quê? De bola de cristal? De um pai de santo? Porque tudo que você tem que saber da sua vida, o Senhor te fala através da palavra dele. O Espírito Santo te revela. Amém? Você não tem que ficar indo atrás de profeta. Eu não estou desmerecendo os profetas, tá, queridos? Existem profetas muito usados por Deus, realmente. Mas o que eu quero dizer é que tem pessoas que ficam nesta dependência, procurando qual igreja que tem profecia, porque eu preciso saber da minha vida. A sua vida, querido, pertence a Deus. É Ele que tem o domínio de todas as coisas. Vamos parar de ser crentes imaturos, infantis. Amém? Que nós possamos crescer na fé. Que nós possamos ser crentes maduros. Identifique a fase que você está. Qual fase você está? Se você está chegando agora na igreja, amém, você ainda é um recém-nascido. Tome bastante leitinho. Pergunte, tire as suas dúvidas com os pastores, com as pessoas que pregam a palavra na sua igreja. Pergunte bastante. Vá buscar responder as suas dúvidas. Amém? Essa fase do recém-nascido. Se alimenta desse leite. Amém? Agora, se você já está em outra fase de comer comida sólida, comece a comer a comida sólida. Sai do TT. Vai ficar igual aquelas crianças. Tem aquelas crianças que já estão grandes e fica pendurada no seio da mãe. Tem coisa mais ridícula do que isso, gente. E tem crente que é assim, já tá grande, já tá 10 anos, calejado. E tá lá, arrastando o TT, sabe? A fraldinha fedorenta, o cobertorzinho. Larga tudo isso, irmão. Amém? Que você possa identificar qual é a fase que você está vivendo no Evangelho. E que você se disponha a se desenvolver como um cristão. Que você queira ser um cristão, anseie por ser um cristão maduro. Amém? Nós possamos ser simples como a pomba, como diz a palavra de Deus, e espertos como a serpente. Amém? Um beijo, fica com Deus. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, compartilha, se inscreva no meu canal. Gente, eu quero aproveitar para dizer que eu estou tendo alguns problemas para responder os comentários. Alguns comentários, não são todos. Mas alguns comentários aí têm vindo para mim como spam. Não sei porque eu não tenho conseguido responder. Enfim, tá meio bagunçado aí esse YouTube. Parece que eu já ouvi dizer aí que tá acontecendo com outras pessoas também, tá? Mas essas pessoas que eu não tenho conseguido responder o comentário, tenho ido aos seus próprios canais e comentado lá, tá? E, gente, se eu não respondi o comentário de alguém, me cobrem aí, entendeu? Eu procuro assistir o vídeo do pessoal que eu sou inscrita aí, eu procuro dar aquela força também, entendeu? E procuro sempre estar respondendo todos os comentários, amém? Porque assim, né? A gente precisa um do outro, precisamos nos unir, nós juntos somos melhores, amém? Um beijo agora sim, beijo de novo e fiquem com Deus até amanhã.